Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como sempre digo, não importa a hora que você acessa, o importante é você estar presente na sala de aula virtual. Essa é a primeira experiência que eu vou fazendo aí com o vídeo, né, saindo um pouco daquela estética do áudio que a gente vinha utilizando. Espero aí que a vergonha, né, e a timidez não atrapalhem muito aí nesse primeiro momento, mas vamos fazer esse teste. Eu espero o feedback de vocês, como vocês fizeram com o áudio, para a gente ver se continua ou não, se vale a pena diversificar vídeo e áudio ou não. Esse vídeo começa hoje aí a discutir um pouco a aula 5, que também é a nossa aula 5 no caderno didático, que fala das publicações, das revistas e boletins que ajudaram a divulgar e consolidar as literaturas africanas de língua portuguesa no início do século XX, na primeira metade do século XX. Vou tentar seguir aí a sequência da nossa aula, do caderno didático, para poder também não causar nenhuma confusão. Bom, no nosso caderno didático, o primeiro item aí que foi trabalhado foi a revista Mensagem Angolana, do início do século XX, que trabalha diretamente com um grupo de intelectuais que já começa a fazer uma literatura de denúncia e contestação, por isso mesmo ela teve pouquíssimos números, e dessa publicação a gente escolheu pensar aí um conto chamado Náusea, do Agostinho Neto, que está completa na íntegra no nosso caderno didático e que trabalha a relação de mais novo com mais velho, que, enfim, vai ser vista várias e várias vezes aqui no nosso curso, nesse momento do pré-independência e também no momento do pós-independência, no momento já das afirmações nacionais. Esse conto fala um pouco sobre a relação que esses povos que foram colonizados pelos portugueses acabaram passando a ter com o mar, e principalmente a ideia do Neto, e eu acho que é o que é mais forte no conto, na minha opinião, é mostrar como esse projeto colonial português renovado, né, ele começa já a dar frutos, principalmente quando a gente percebe que tudo que o mais velho fala, em tom de denúncia, de lamento, enfim, das violências, dos desmandos, de como tudo mudou naquele espaço desde a chegada dos portugueses, é visto pelo mais jovem sempre com um tom crítico e debochado em alguns momentos, quando ele sempre pensa que ele só está falando isso porque ele bebeu demais, né? Enfim, vou considerar por conta disso. E aí a gente já percebe que essa relação mais novo, mais velho está sendo apresentada pelo Agostinho Neto com a intenção de mostrar que já há um apagamento cultural histórico e uma desconsideração por parte de grupos sociais aí já mais ligados a essa nova formulação, a essa nova forma de pensar a colônia, com relação aos itens tradicionais, as questões tradicionais e as questões culturais e históricas daqueles espaços. Então, um ponto que vale a leitura, está na íntegra aí na nossa sala de aula, não deixem de conferir. O segundo ponto é a revista Claridade do Cabo Verde. Aí cabe a gente considerar ou reconsiderar todas aquelas diferenças que Cabo Verde tem para as outras colônias portuguesas em África. Vocês devem ter visto isso de maneira até um pouco exaustiva na literatura das Africanas 1, porque a gente tem vários poetas cabo-verdianos importantes nesse momento, ligados também à revista Claridade. A revista Claridade vai trabalhar com um panorama muito amplo da cultura cabo-verdiana, não só com a literatura, mas vai trabalhar com linguística, com geografia, com questão social, com questão política, mas sempre com a intenção e pensando em definir qual é o espaço desse homem cabo-verdiano, né, e qual é a sua essência, mesmo que entre aspas, porque esse termo é muito forte, né, considerando, óbvio, que Cabo Verde era um arquipélago inabitado e com essa questão de ser inabitado, acaba surgindo de uma integração de várias etnias, de várias nacionalidades, de pessoas de várias culturas, de várias línguas, que vão gerar línguas híbridas, uma língua híbrida, na verdade, né, que é o crioulo cabo-verdiano, que vai gerar uma cultura baseada em aspectos culturais de diversas culturas. Enfim, Cabo Verde acaba tendo um papel diferenciado porque tem uma história de formação diferenciada para os outros espaços que eram colônias portuguesas em África. Vale a gente ressaltar que a revista Claridade vai trazer, em termos literários, dilemas que vão ser discutidos na literatura cabo-verdiana até o
pós-independência até a atualidade, como as questões geográficas que interferem na vida do cabo-verdiano, principalmente com a questão da seca e dos ventos. E a gente também vai ter a ideia do evasionismo, que é uma ideia metafórica, trabalha com ter que ficar querer ficar e ter que partir e querer ficar, e que até recupera um pouco da literatura brasileira com uma busca aí da Passágada do Manuel Bandeira, como esse lugar idílico da fuga, né, enfim, da saída para as mazelas do seu contexto pessoal, social. Isso também vai ser criticado no momento seguinte pela geração, pelo grupo do Ovidio Martins, que vai taxar essa ideia do evasionismo como uma ideia covarde e propor uma nova ideia que é o ter que ficar, né, diretamente, porque a gente precisa mudar aquele espaço. E aí a gente vai ter um embate ideológico entre os dois grupos que, na verdade, na minha opinião, parte por uma leitura um pouco equivocada ou um pouco ou necessária para aquele momento, isso é uma questão de julgamento, por parte do grupo do Ovidio Martins. E o terceiro item aí da nossa aula, a terceira publicação que tem no nosso caderno didático, é o boletim Mensagem da Casa dos Estudantes do Império. Sempre começo esse tema falando que os portugueses tiveram uma ideia, falando ironicamente, óbvio, né? Os portugueses tiveram uma ideia muito boa, que era reunir todos os estudantes das colônias, das suas então colônias em África, no mesmo lugar, na metrópole, e criaram a Casa dos Estudantes do Império, só que eu acho que eles não se antenaram por uma seguinte questão, né? Eles estavam reunindo todos os líderes e todos os principais jovens intelectuais que já, de certa maneira, discutiam e contestavam o modelo colonial português em seus espaços, no mesmo lugar. E aí é óbvio que essa efervescência social, política, cultural, literária, vai gerar a geração que, de certa maneira, vai criar e fortalecer os movimentos pela libertação em seus espaços e, de certa maneira, derrubar ou ajudar, pelo menos, a derrubar o governo colonial português, seja por intermédio de ações literárias, político-culturais, ou mesmo pela luta armada. E desse boletim da CEI a gente destaca na aula aí um trecho da palestra aos calouros da Alda Lara, poetisa angolana, e a gente destaca também um poema chamado Exortação, do Alexandre D'Ascoli, também angolano, que é texto fundamental, dialoga com questões da negritude e ainda põe em xeque um pouco o posicionamento da Alda Lara no que diz respeito à ideia dela de que os jovens que estão entrando na Casa dos Estudantes do Império são os colonizadores do século XX. Né? E aí a gente vai ver uma discussão aí de como duas visões vindo de colonizados, né, da Alda Lara e do Alexandre D'Ascoli, são tão distintas quando a gente pensa em como se posicionar diante ao processo histórico da colonização naqueles espaços. Então, eu acho que isso é um pouco da aula 5. A gente vai discutir muito mais ainda aí na plataforma e, de repente, também a gente faz uma nova postagem em vídeo para discutir em específico um determinado item que possa se fazer ou se demonstrar mais importante ou mais passível de alguma dúvida de vocês. Espero que essa nossa primeira experiência em vídeo tenha sido boa e espero os feedbacks de vocês também aí para a gente poder saber se continua ou não nessa linha ou se volta para o áudio, se intercala. Também é sempre bom ouvir vocês, porque no fim das contas o melhor para esse curso é sempre o que for melhor para vocês que estão acompanhando ele à distância. Um grande abraço a todo mundo e bom estudo, boa aula 5 para vocês.